Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora Karine Fernandes, de língua portuguesa, tá? Eu tô aqui hoje para mais uma aula. A gente vai ver um pouquinho hoje sobre o capítulo 2, que vai trabalhar sobre variedades linguísticas. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando das aulas, que vocês estejam conseguindo aprender, que esse primeiro contato com a primeira série do ensino médio esteja sendo prazerosa, que não é aquele bicho de sete cabeças, né, que as pessoas falam pra gente. A matéria de língua portuguesa da primeira série é uma matéria muito tranquila, a gente estuda sobre a língua, a gente discute, né, questões da língua, o que leva as pessoas a não conseguirem falar de uma maneira formal. É uma matéria mais inclusiva. Então, acredito que vocês vão gostar muito dessa aula de hoje. Espero que vocês gostem, né? E saibam que qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, vocês podem trazer para mim. Se não tiver acesso direto para mim, podem levar a coordenação e pedir que encaminhem para mim, que eu tô aqui justamente para tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Beleza? Bom, falando isso, pega o material de vocês, senta num lugar que vocês consigam estudar, anotar, ouvir a aula aí tranquilamente, para a gente iniciar aí nossa aula hoje. Pronto. Quando a gente pensa em variedades linguísticas, a gente pensa, né? Dentro da língua, a gente tem muitas maneiras de falar e a gente vai estudar uma matéria que é chamada de sociolinguística. O que é a sociolinguística? Ela é o estudo da língua de uma sociedade. Então a gente vai entender por que aqui no Brasil a gente tem tanta diversidade. Um bom usuário da língua antigamente era aquele que dominasse as regras gramaticais, na oralidade e na escrita. Então, um bom usuário da língua era o cara que falava e escrevia perfeitamente bem, de acordo com a gramática. Só que em 1950 surgiu a sociolinguística e ela vai estudar a relação entre a sociedade e a língua. Porque que nem todo mundo consegue falar igual à gramática ou escrever igual às regras da gramática, né? A gente tem que lembrar que a nossa língua é uma língua viva e ela está em constante processo de transformação. Aí vamos matar a língua então, que a língua vai parar de mudar. Não. O que acontece, gente? A nossa língua ela é falada por diversas pessoas em diversos lugares aqui no Brasil. E isso faz com que a nossa língua mude. Ela vai se transformando para se encaixar da melhor maneira dentro das diferentes situações que nós vivemos. A gente vai adaptando. Quando a gente pega o latim, vocês já devem ter ouvido isso. O latim é uma língua morta, ninguém dá um tiro no latim, né? Ele é uma língua morta porque a gente tem poucos falantes dessa língua. Então, se a gente tem um número pequeno de falantes, a língua não se transforma. Como a gente tem um número muito grande de falantes da língua portuguesa no Brasil, ela vai se modificando. Uma língua, gente, ele é um conjunto de variedades. Dentro da língua, eu posso ter muitas variedades. E a língua é um produto histórico-social fruto de seus usuários. Se a gente pegar a nossa língua, né? Os portugueses chegaram aqui no Brasil com o português de Portugal. A gente já tinha os indígenas, que tinha o tupi-guarani, os outros até falavam outros pequenos dialetos. E aí a gente teve a chegada de povos africanos, também mais línguas, depois foi misturando tudo isso, né? Todos esses povos. E depois a gente teve imigrantes italianos, alemães, colônias japonesas, todas que se instauraram aqui. E essa mistura, o nosso português ele é tão diversificado justamente porque teve essa mistura entre diversas línguas aí dentro da nossa. Bom, todo texto ele é produzido com uma finalidade. Todo mundo que escreve um texto ele tem um objetivo, tá? E a forma como ele é produzido, maneira como a pessoa escolhe produzir esse texto, ela tá ligada à função dele. O que é a função? É aquilo que se deseja atingir. Então, por exemplo, a propaganda, ela tem um objetivo de disseminar um produto, convencer alguém a comprar um produto. Então, ela vai ter aí, né, vai ser produzida com essa finalidade. A pessoa vai produzir uma propaganda pensando nesse objetivo de vender um produto. Agora, vamos pensar, por exemplo, na notícia. A notícia ela quer informar. Então, a finalidade da notícia é outra. Então, ela já vai ser produzida de acordo com a função dela. E diversos fatores podem levar a uma variação. Por que a gente tem diferentes variedades dentro da língua? Porque alguns fatores levam a língua a variar. A situação, como o texto é produzido,
o lugar onde o texto é produzido, o meio que o indivíduo fala está inserido, ou o interlocutor, quem vai receber o texto. Isso tudo pode levar um texto a variar, a um texto não ser igual ao outro, devido aos objetivos diferentes, né? O objetivo da notícia é informar, da propaganda, vender um produto. Então, esses objetivos diferentes aí, eles levam, né, à variação. Cada interlocutor, cada pessoa aí, ela vai desenvolver a linguagem adequada para o momento. Então, naquele momento, eu preciso fazer uso de uma linguagem mais informal. Opa! Mais determinado momento, eu posso fazer uso de uma linguagem mais formal. Então, o interlocutor é quem vai conseguir aí, né, criar essas situações. A língua, ela não é falada de maneira uniforme pelos seus usuários. Todo mundo fala igual? De maneira alguma, né? Então, cada pessoa aí, ela vai ter as suas peculiaridades, tanto na maneira de falar, tanto de escrever. Se eu lanço um assunto e peço para vocês fazerem um texto, vou fazer um texto sobre coronavírus, ó, que é tema boom do assunto, né? Você pode ter as mesmas informações que eu, mas cada aluno, pegar uma sala de 30 alunos, cada um vai escrever de um jeito, tá? Por quê? Ninguém fala ou escreve da mesma maneira. Bom, a gente tem 4 tipos de variedades da língua, com base em tudo isso que a gente acabou de conversar. Então, a primeira variedade que a gente tem é a variedade temporal, histórica ou diacrônica. Ela pode receber esses 3 nomes. O mais comum de ser usado é a histórica, tá? Mas os 3 nomeiam ela. Ela vai falar das mudanças que ocorrem na língua com o decorrer do tempo. Porque com o passar do tempo, a língua se modifica. Então, é isso que ele aborda. Como que em 1500 o português falava era um, né? O português falado hoje é outro. Era o português arcaico, hoje é o português moderno. A língua muda conforme o tempo muda. Mas a língua muda muito devagar. Esse processo é lento, né? Muitas mudanças ainda virão. Mas esse processo a gente não dorme, acorda, a língua mudou. Ele é lento, ele acontece aos poucos. Algumas expressões, elas vão deixar de existir e outras vão surgir, tá? Em contrapartidas, outras podem apenas se transformar. Olha o exemplo. A gente tinha o vossa mercê, devido à dificuldade que os escravos tinham de pronunciar vossa mercê, ele se tornou vós mercê, que se tornou o você. Hoje em dia a gente usa o C barra VC digitando, e quem não me garante que um dia vai ser só C, ser sozinho assim, né? Já que a língua se transforma e muda. Hoje, para a gramática, a gente está aqui, para as regras gramaticais, mas para a informalidade, nós estamos aqui, né? Estamos aqui no C. Então, a língua, ela muda, e ela vai mudando, se adaptando, de acordo com as nossas necessidades. Outro exemplo é o Acordo Ortográfico de 1911. De tempos em tempos, a gente tem um acordo ortográfico, onde os países que falam a língua portuguesa se reúnem, né, e tentam unificar a escrita. Nada tem a ver com a fala, é voltado para a escrita. Então, em 1911, a gente teve um acordo em que ficou convencionado a substituição de palavras escritas com PH por F. O PH, ele já tinha o som de F. Ninguém lia farmácia, a gente falava farmácia. Mas esse acordo, ele veio regulamentar que farmácia agora, além do PH ter som de F, seria escrito com a letra F. As gírias, gente, elas possuem temporalidade. Algumas deixam de existir, dando espaço também a novas. O que é isso? A gíria, ela é temporal. Ela dura durante um certo período de tempo. Então, com o passar do tempo, uma gíria deixa de existir e uma nova surge. Por exemplo, antigamente a gente falava assim, ai, hoje eu não quero ir à praia. Tô tão borocochô. Hoje a gente já fala assim, ai, não vou à praia não. Tô na vibe. Então, a gíria que antes era borocochô, evoluiu e se transformou, não tô na vibe. Exemplo, né? Ai, fulano quer like, fulano quer biscoito. Durante um tempo era quer like, hoje já quer biscoito. Então, as gírias, elas mudam muito rápido, né? Elas passam por esse processo de transformação muito rápido, justamente porque são temporais. Então, uma variedade histórica, temporal ou diacrônica mostra como que a língua muda com o passar do tempo aí. Olha um exemplo. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões,
fazia-lhe um pé de alferes arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que nesse entremente esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passava a manta e azulava, dando as de vilas de ogo. Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar a fresca e também tomavam cautela de não apanhar o sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatográfico, chupando balas de alteia, ou sonhavam em andar de aeroplano. Esses de pouco siso se metiam em camisa de 11 varas e até em calças pardas. Não admira que dessem com os burros na água. Então a gente tem aqui algumas expressões que talvez vocês conheçam, que são, né, utilizadas aí num tempo que não é mais o nosso tempo hoje. Então várias expressões como embarcou em canoa furada, jogar verde para colher maduro, foram expressões de uma época que hoje talvez não sejam tão usadas aí, beleza? Bom, pessoal, outro exemplo de variação que nós temos é a variação regional, geográfica ou diatópica. Também recebe esses três nomes. Ela vai falar sobre a diferença de linguagem que está ligada à região, né? O Brasil, ele é um país muito extenso, muito grande. E isso gera uma maneira diferente de falar, dependendo da região que você esteja inserido, certo? Essa variação ela pode ocorrer de uma cidade para outra, de um estado para o outro, ou até mesmo de um país para o outro que fale a mesma língua. Se a gente parar para pensar, o inglês falado nos Estados Unidos não é igual o inglês falado na Inglaterra. As palavras podem ser parecidas, mas a gente tem a questão do sotaque, que vai variar de país para país. Então, essa variação ela pode ser lexical, ela pode ocorrer entre as palavras. Quando eu falo de léxico, estou falando de palavras. Terceira Guerra Mundial, biscoito, bolacha, né? Então, o biscoito, né, ele é mais falado nas demais regiões do país. E o bolacha, ele é falado principalmente em São Paulo. Mas a bolacha, gente, né, ela se refere a todo biscoito que é doce. Então, eles deram uma nova nomenclatura para aquele biscoito que é doce, que é recheado. Então, percebam, tem um sentido aí dentro. A gente não tá para julgar o que é certo ou errado. A gente tá para entender o diferente. A gente vai trabalhar com adequado e inadequado, não com certo e errado. Então, essa variação de palavras para falar sobre a mesma coisa é um exemplo de variação geográfica. A gente tem mensalidade, né? A mensalidade é aquilo que a gente paga todos os meses. Se você vai para Portugal, o aluno que também paga lá a mensalidade, ele não paga mensalidade, ele paga propina. Em Portugal, o mesmo significado de mensalidade é propina. E aí entra uma diferença. Se eu pego a palavra propina no Brasil, é uma maneira de conseguir dinheiro por um meio ilícito, né? Então, o significado já mudou, já foi alterado, né? Então, tem essa variação de um país para o outro, do português do Brasil para o português de Portugal. A variação geográfica pode ocorrer também nos sons e sotaques. Por exemplo, o S pode ser falado com som de S ou o S pode ser falado com som de X. Eu, como sou mineira e morei muitos anos em São Paulo, eu falo escola. Aqui no Rio, as pessoas eu escuto falarem escola. Então, essa variação de som, de sotaque, né? A maneira da gente falar, ela vai ser diferente. E tem influências também, né, gente? A maneira do seu falar é daquele jeito devido às influências alemãs. Essas influências formam, sim, o nosso sotaque. As gírias, gente, elas também podem sofrer variações conforme a região em que um indivíduo ele está inserido. Por exemplo, se eu quero falar com um interlocutor, com alguém, sem dizer o nome, em São Paulo eu vou falar mano, meu, né? Em Minas Gerais, a gente utiliza muito véi. Véi, tu não sabe o que aconteceu, né? O véi aí, ele é forte para chamar meu interlocutor. No Rio de Janeiro, a gente já usa brother, meu irmão, são o que eu vejo vocês falarem muito. Na Bahia, ô coisinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles já utilizam o coisinha. Então, as gírias, elas também podem variar de acordo com a região que o indivíduo está inserido aí também. Bom, a terceira variação que a gente tem é a variação sociocultural ou diastrática. Essa variação, ela vai defender que
As diferenças da maneira de falar e escrever, elas estão ligadas ao grupo social que o falante pertence. Cada falante, cada pessoa que fala a língua, ela se encaixa em um grupo social e isso vai determinar a maneira da gente falar. Por exemplo, a faixa etária, a idade. A pessoa conversa daquele jeito devido à idade. O sexo, né? Muitas vezes o que a gente fala entre mulheres, caso chegue um homem, a gente não falaria. O que é falado entre homens, caso chegue uma mulher, talvez eles não falariam, mudariam de assunto. Então, isso também vai influenciar na maneira de falar. A condição econômica, nem todo mundo tem acesso à escola, nem todo mundo sabe, aprende, tem oportunidade de estudar sobre isso, estudar outros assuntos e aprender sobre o adequado e o inadequado. A questão da escolaridade, né? Subentende-se que quanto mais o indivíduo estude, mais ele conheça sobre a língua. Então, todas essas questões, elas vão influenciar na maneira que o indivíduo fala. E existem algumas expressões informais que são ligadas a determinados grupos sociais específicos. Por exemplo, a linguagem que é utilizada no futebol, uma pessoa que não gosta de futebol pode não entender. Ah, o jogador deu carrinho no outro. Ah, o goleiro é um frango. Se você não gosta de futebol, você não tem obrigação de conhecer essas expressões e pode não compreender aquilo que está sendo dito. Então, de acordo com o grupo social que a gente está inserido, a gente vai desenvolver a nossa linguagem. E cada grupo ele tem as suas peculiaridades na comunicação, a sua maneira de falar conforme a linguagem. E a gente também pode ter gírias, né? Que é um fenômeno linguístico aí da oralidade. Ele também possui a temporalidade e ele vai pertencer a um determinado grupo. Os skatistas têm as gírias deles, os surfistas têm as deles, os roqueiros têm as deles. E assim por diante, cada grupo social formando aí, no caso, a sua gíria. Beleza? Bom, o jargão, que também está dentro da variação sociocultural, ele é um vocabulário que ele é usado por grupos profissionais, que pode ser de difícil compreensão para quem não pertence a esses grupos, tá? Médicos, advogados, políticos. O advogado vai falar assim, eu vou fazer uma petição. Eu não sou advogada, posso não entender o que ele está dizendo. Petição é que ele vai dar entrada a um processo, então é um jargão, que é uma linguagem utilizada dentro desse grupo. Quando a gente falou de gírias, deixa eu voltar. Peraí, pessoal. Quando a gente falou de gíria, então nas gírias a gente definiu que tínhamos os grupos dos skatistas, dos surfistas, dos roqueiros e N grupos na nossa sociedade. Por exemplo, maroleiro. Fulano é maroleiro. Para eu entender o que é um maroleiro, eu tenho que ser do grupo do surfista, que vem de marola, que é aquele cara que vai curtir onda pequena. Talvez, se eu não estou inserida no grupo do surfista, eu não vou entender o que é essa gíria, né? Emulsificar é você misturar líquidos energicamente. Isso aí é uma gíria da gastronomia, o Masterchef aí enriquecer na nossa vida. Se eu não pertencer a um determinado grupo, eu posso não, né, do grupo da gastronomia, não entender o que é emulsificar, belezinha? Então, tudo isso está ligado à variação sociocultural. E a última variação que nós temos é a situacional ou estilística, também pode receber o nome de diafásica. Ela está relacionada, gente, ao contexto em que o indivíduo está inserido e nas escolhas que ele faz para se comunicar. A gente tem dois tipos de língua, a língua formal e a língua informal. Dependendo do contexto que a gente está inserido, é mais adequado você usar a formal ou é mais adequado utilizar a informal. Então, ela chama situacional porque, dependendo da situação que o indivíduo está inserido, ele precisar de se adaptar e escolher a linguagem que vai aí se encaixar melhor dentro daquela situação. Então, a gente adapta a linguagem de acordo com a situação. E a gente faz uma adequação da norma padrão ou vai se despreocupar em utilizá-la. Então, vamos imaginar duas situações. Um professor em uma sala de aula, né? Não é comum que ele utilize palavrões, que ele utilize uma linguagem informal, sim que ele tente falar de uma maneira mais formal. Agora, vamos imaginar um professor em um momento de lazer com os amigos dele. Ele não vai ter essa preocupação, ele já vai falar de qualquer maneira, ele está num momento de descontração que não exige dele o uso da linguagem formal. Então, essa é a variação situacional. Não existe, gente, uma variedade superior à outra. Essa teoria de que a norma padrão ela é superior à linguagem informal é mentira. Todas elas são importantes para que a gente se comunique. Nenhuma língua ou nenhuma linguagem é superior à outra. Existe
Existe o que a gente chama de monitoramento linguístico. Ele ocorre quando o falante ele vai se adaptar à situação, ao interlocutor ou ao tópico discursivo. Pode ocorrer na fala e na escrita. Então, o estilo de linguagem utilizado por um falante pode ser mais ou menos monitorado em função do alinhamento desses fatores. Para que o monitoramento ocorra, ele tem que conhecer as variantes da língua. Já que o falante ele se adapta à situação e escolhe se ele vai usar a linguagem formal ou informal, tanto na fala ou na escrita, ele tem que conhecer as variantes. Se ele não conhecer as variantes, ele não vai saber se adaptar. Dentro disso também, a gente tem o preconceito linguístico, que é todo juízo de valor negativo, né, reprovação, repulsa ou desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Gente, quando você cala uma pessoa por meio do preconceito linguístico, você meio que acaba com a vida dessa pessoa, tá? Porque como que a gente se defende? Por meio da fala. Se eu falo para uma pessoa que eu não entendo o que ela diz, como é que ela vai se defender? Complicado, né? Então a gente fala que um falante ele deve ser poliglota em sua própria língua. O Evanildo Bechara que disse isso, que é um grande linguista. O que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que ser poliglota, a gente tem que saber se adaptar às diferentes situações da nossa língua, beleza? É isso que esse cara vem defender. Eu, enquanto falante, privilegiada, que estudei, que conheço as regras, tenho que saber quando que é adequado usar a linguagem formal e quando que é inadequado, tá bom? Para finalizar, eu coloquei um texto que eu retirei do livro de vocês, que fala assim: existe pneumonia, diz médica mineira em resposta lacradora para a polêmica. A polêmica começou depois que o médico Guilherme Capel publicou fotos zombando da maneira como os pacientes falam. Na selfie, o profissional aparece com um receituário com o deboche. Não existe pneumonia nem raio-x. Em aula de Humanidade e Respeito, a resposta de Júlia incorpora oralidades típicas da linguagem portuguesa no Brasil e cita disenteria, quebranto, mal-olhado, impide, cobreiro, vento virado, espinhela caída. A médica continua: eu tô aqui para mod atestar. Quem sabe o que tem é quem sente. E eu quero ouvir você desse jeitinho. Mode a gente se entender. Porque para mim foi dada a chance de conhecer as letras e os livros. Para você, só deram chance de dizer. E conclui: pode dizer, eu quero ouvir. Então, esse aqui é um exemplo, né? De uma pessoa que utilizou outra que não tem o domínio, né, da linguagem formal para ridicularizá-la. Um exemplo de preconceito linguístico. E aí vem a médica justamente tentar desconstruir isso. Porque muitas vezes, para entender o que o paciente tem e ele só tem a oralidade, ele vai utilizar a linguagem dele e cabe ao médico tentar decifrar, tentar entender aquela linguagem ali. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado aí um pouco mais de aprender sobre as variedades linguísticas. Qualquer dúvida, vocês podem contar comigo, que eu tô aqui para ajudá-los. Um beijo e até a próxima aula.